Bailes funks, eles aconteciam nos anos 80 como uma forma de expressão cultural. Com o tempo, passou a ser associado à glorificação do crime, das drogas. Atualmente, os pancadões realizados de forma ilegal nas comunidades de São Paulo se tornaram um belo desafio para a ordem e segurança pública, refletindo a crescente influência de práticas prejudiciais à sociedade. Quem conta um pouquinho dessa história para a gente, antes da gente receber o nosso entrevistado ao vivo aqui em Oeste com Elas, é o repórter Luiz Guerra. Tudo bem, Guerra? Bom dia. Estamos na comunidade do Paraisópolis, onde tem o funk da 17. Toda essa história de funk você conhece a partir de agora. Afinal, o que é o baile funk e como surgiu? Uma festa de rua democrática, presente nas quebradas e favelas. E assim, o baile funk faz o seu papel de divulgar sonoridade na bateria eletrônica que se espalhou pelo mundo na década de 80, fazendo referência aos bailes black. As festas no Rio foram as primeiras a ganhar destaque no Brasil. Com o passar do tempo, a presença do crime organizado, vieram as drogas como cocaína, êxtase e as chamadas balinhas, sexo sem uso de preservativo e a importunação dos moradores das comunidades e região, um barulho insuportável durante a noite e manhã nos finais de semana. Como fala esta moradora, que prefere não se identificar, mas ela faz um desabafo, que são palavras de todos os moradores que moram ao lado de um baile funk. Moro há mais de 40 anos aqui, aonde não temos mais condições de viver. Sexta-feira começa e só termina na segunda, onde rola muita droga, muita bebida e muito sexo a céu aberto. Já chamamos a polícia, enfim, fizemos todo o processo que tinha que fazer e nada. Estivemos na comunidade da Paraisópolis. De dia, tudo normal, comércio a todo vapor, muita gente indo para o trabalho. Já no final de semana a situação é essa, a famosa 17, que tira o sono e o sossego de muita gente. Assim como a Marconi, Elipa, Conclusão, Bega, Pantanal e muitas outras perigosas e barulhentas. Voltamos nos estúdios com vocês. Nossa, que absurdo, hein? Que loucura. Obrigada, Guerra. Bom, para investigar essas festas, entre aspas, a Câmara Municipal abriu a CPI dos pancadões. Proposta partiu do vereador Rubinho Nunes, que conversa com a gente agora aqui ao vivo em Oeste com Elas. Tudo bem, vereador? Bem-vindo. Obrigada por nos atender. Legal recebê-lo, viu? Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar com vocês e bom dia também a todos que nos acompanham. Valeu, prazer nosso, viu? O senhor diz, eu vi na rede social do senhor, que os pancadões são a maior vitrine para a criminalidade no Brasil, que a fachada é cultural, mas a engrenagem é criminosa. Por quê, hein? O que o senhor já descobriu durante as investigações? Bom, não apenas nas investigações, mas há 2 anos eu realizo operações junto das forças policiais para coibir essas festas clandestinas. A engenharia que move toda a roda dos pancadões, ela está umbilicalmente ligada ao crime organizado, aqui em São Paulo especificamente ao PCC. Ano passado eu acompanhei a Polícia Civil cumprindo 43 mandados de busca e apreensão na comunidade da Brasilândia, onde adegas, bares e tabacarias utilizavam dessas festas para lavar dinheiro do crime organizado. É um problema muito mais profundo e denso do que o primeiro sintoma, que é o barulho ensurdecedor que deixa toda a comunidade doente, que acaba com a paz da comunidade. Esses bailes, eles fomentam o que a gente chama de narcocultura, a cultura do tráfico, a cultura do crime organizado que está enraizada nas comunidades. Eu vi atentamente a matéria, pode ser que lá no início dos anos 80 fosse uma festa democrática, mas hoje é uma festa autoritária, imposta em todas as comunidades, que condena todas as pessoas que moram num raio de 2, 3 quilômetros daquela região a serem reféns da perturbação, do tráfico, da insegurança. Índices apontam um aumento de furtos e roubos de carros e motos em dias de fluxo, justamente para que os marginais possam ostentar nesses bailes. A segurança das pessoas é posta em segundo plano, a segurança dos frequentadores, então, nem se fala, bebidas falsas, enfim, é uma situação apocalíptica que, infelizmente,
goza do apoio de partidos como o PT e o PSOL, que dizem que isso faz parte da cultura da comunidade, o que, ao meu ver, é uma visão completamente preconceituosa. A grande maioria dos moradores das comunidades são pessoas trabalhadoras, honestas, que querem ter um ambiente de paz para poder trabalhar e prosperar, mas que infelizmente são coibidos pelo crime, que ainda ameaça as pessoas que têm a coragem de denunciar. Eu recebo semanalmente centenas de denúncias de bailes que acontecem nos 4 cantos de São Paulo, e todas as pessoas rogam para que eu mantenha o anonimato, do contrário serão perseguidas e terão a própria vida posta em risco pelos bandidos que organizam esses eventos. Tamanha a gravidade das ameaças do problema, né? Vereador Rubinho Nunes conosco aqui, o advogado doutor André Marcília faz uma pergunta para o senhor agora. Vereador, bom dia. Queria parabenizá-lo inicialmente pelo seu trabalho, eu acompanho. E o meu ponto é o seguinte, justamente nesse gancho que o senhor deu de cultura da comunidade. Então a gente ouve isso, como se a pessoa, por viver num local mais empobrecido, ela consumisse aquilo porque gosta ou porque quer. O que não é verdade. A gente pega, às vezes, projetos de levar para OSESP ou levar para Teatro Municipal, e essas crianças gostam, adoram. Eu vejo isso até na prática. Eu tenho uma enteada que morava num local mais afastado, vamos dizer assim, e hoje ela está em outra cultura, e quando olha para trás, as amigas da própria escola ou estão grávidas já, ou, enfim, quer dizer, estão envolvidas nessa tal cultura da comunidade, que é uma fantasia governista, vamos dizer assim. E aí a minha pergunta é a seguinte: o que fazer para mudar não apenas isoladamente esses bailes, mas para mudar a própria, ou entregar mais cultura diversa, algum tipo de cultura melhor, vamos dizer assim, para a comunidade? Como entrar dentro das escolas, como oferecer mais coisas às pessoas para que elas não fiquem refém de achar que isso apenas é o que elas merecem ou apenas a isso elas devem ter acesso? Doutor, obrigado e parabéns pela pergunta. Eu acredito que é justamente esse o cerne do problema. Os bailes são vendidos como uma explanação, um ápice cultural do que acontece nas comunidades. É justamente o oposto. As pessoas que moram na comunidade, na sua ampla e vasta maioria, estão ali por uma infeliz coincidência do destino que deu a eles a única oportunidade de moradia naquele local. E uma vez que os nossos jovens, crianças e adolescentes se tornam reféns do ambiente que os cercam, eles passam a ver os traficantes e os frequentadores desses bailes ilegais como referência cultural, como referência de ser humano, até como referência de sucesso. Existe muito aquela cultura da favela venceu, quando na verdade vence quem sai da favela. O que nós temos que fazer, e já é um projeto que eu faço em paralelo, é oferecer oportunidades reais para essas crianças e adolescentes. Esse é o primeiro ponto. Eu, por exemplo, através das minhas emendas, costumo fazer projetos sociais nas comunidades envolvidos a esportes, porque acredito que seja uma alternativa para melhoria do ambiente da criança e uma perspectiva melhor de futuro. Mas eu acho isso apenas muito superficial. O que o poder público tem que fazer é uma mudança séria na política que é adotada com relação aos bailes funks. Primeiro, que isso não tem que ser tratado como expressão cultural. Os organizadores, os realizadores dos bailes funks não tem que ser tratados como trabalhadores. São pessoas que estão na clandestinidade, na ilegalidade, organizando festas que irrigam e trabalham diretamente ligadas ao crime organizado. Essas pessoas têm que ser tratadas como criminosos, têm que ser investigadas e punidas. Os frequentadores têm que ser dissuadidos a frequentarem esses locais. Tem que haver impeditivo do poder público, uma força-tarefa real que impeça essas festas de acontecer. E, ao mesmo tempo, a Secretaria de Cultura tem que parar de tratar isso como expressão cultural. Eu não falo aqui do funk, eu falo das festas clandestinas. Quanto à exposição musical, eu penso que a oferta de atividades culturais qualificadas contribuem para o desenvolvimento intelectual dessas crianças e por separar os nossos jovens, as nossas crianças, da emboscada do crime organizado. Vereador, o senhor conhece a Marina Helena, economista, foi candidata a prefeita aqui em São Paulo, é a próxima a fazer uma pergunta para o senhor também. Tudo bem, Rubinho? Parabéns aí pelo trabalho, denunciando o crime, né, nas suas diversas formas.
toda a parte do narcotráfico, a CPI das ONGs, agora essa CPI dos pancadões. A minha pergunta é a seguinte, ainda na corrida para a prefeitura, o que eu escutei muito, eu fui até o Copom, né, e eles reclamavam bastante, né, os policiais, de que estão com as mãos atadas, porque na nossa legislação hoje, nas leis estaduais, infelizmente, eles não podem fazer nada a respeito disso, né, eles vão até ali, a não ser que eles encontrem algum criminoso, como você disse, né, eles não podem, por exemplo, simplesmente suspender aquilo, né? Apesar de claramente estar atrapalhando a maior parte dos trabalhadores ali. A mesma coisa a nível municipal, a lei do PSIL existe, mas a gente tem pouquíssimos fiscais do PSIL, dá para contar nos dedos, e eles trabalham durante o dia, ou seja, não serve para absolutamente nada. Então, o que eu me pergunto, o que eles sentiam falta é de uma lei que permitisse que eles pudessem chegar ali e paralisar esse tipo de festa, porque no fundo você está atrapalhando a vida de vários trabalhadores que têm que acordar cedo, que têm que trabalhar, as crianças que estão ali. Então, o número de pessoas impactadas é gigantesco. Então, eu queria te perguntar isso, o que pode ser feito do ponto de vista de leis claras que dê o poder para o policial ir até ali e terminar isso, porque tudo bem, vai fazer dentro de um lugar específico, né? Com tratamento acústico, que não atrapalhe. Exatamente. Que não atrapalhe a vida das outras pessoas. Essa é a grande questão. Ô Marina, bom dia, é um prazer falar com você, parabéns pelo seu trabalho, eu acompanho também, uma pessoa extremamente inteligente, engajada, é uma satisfação conversar com você novamente. É interessante seu apontamento, porque justamente faltam normas para ampliar a fiscalização e a coibição dessas festas. Hoje existe um meio de fazer. Enquanto eu tinha certa gestão, por exemplo, sobre a subprefeitura da Lapa, a comunidade do Jaguaré ficou 12 meses sem bailes funk. Por quê? Porque o agente vistor daquela subprefeitura e o trabalho daquela subprefeitura estavam engajados em coibir essas festas. Existe uma figura nas subprefeituras que é justamente o agente visitor. Essa pessoa ela tem autoridade para autuar adegas, bares e tabacarias, e a subprefeitura pode, inclusive, demolir esses estabelecimentos caso estejam, e na maioria das vezes estão, construídos em áreas públicas. Eu participei de operações com demolição e teve um resultado altamente exitoso. Mas eu entendo que isso é apenas um ponto. E por conta da necessidade de ampliar essa fiscalização, aperfeiçoar a legislação e coibir essas festas, eu apresentei um pacote de projetos de lei na Câmara justamente com essa finalidade. O primeiro é o seguinte, o PSIL, ele simplesmente não funciona na cidade de São Paulo. É um grande engodo, não tem funcionários suficientes, não tem equipamentos, não tem capacidade técnica. A forma que eu encontrei para a solução é transferir, expandir os poderes do PSIL para a Guarda Civil Metropolitana. Até porque, se a gente parar para comparar com cidades do interior, sempre que alguém tem perturbação do sossego, chama justamente a guarda, que tem poder de polícia adequado para coibir aquilo. Mas não para por aí. Existe em São Paulo a Operação Delegada, que é um grande sucesso, uma parceria entre a Prefeitura de São Paulo e o governo Tarcísio de Freitas e o secretário Capitão Derrite, que traz os policiais militares para realizar trabalhos até então inerentes à guarda. O que é o objetivo nesse outro, na continuidade do projeto? Que os poderes do PSIL que estariam estendidos à guarda possam ser realizados pela Polícia Militar através da Operação Delegada. Assim nós temos a força policial coibindo essas festas. Em contrapartida, criei também um projeto para trazer penas significativas a todos os elementos que de alguma maneira contribuam para a realização do baile. Como não tenho competência na esfera criminal por ser vereador, as penas são de ordem civil e administrativa, com penas partindo de R$50 mil para o sujeito que liga um paredão de som, como esse que aparece nas imagens, para os donos de adegas e tabacarias que estejam realizando os eventos, e inclusive para as pessoas físicas e jurídicas envolvidas. As penas partem de R$50 mil e dobram a cada reincidência. São penas justamente para coibir de uma vez por todas que as pessoas realizem isso. Então, de uma frente, ampliando os poderes do PSIL para chegar na Polícia Militar, passando pela Guarda Civil Metropolitana, e a aplicação de penas significativas, a gente vai ter uma possibilidade de coibir esses bailes, porque eu sei que há
o interesse das forças policiais em acabar com essa farra de uma vez por todas. O que faltam são ferramentas e é meu dever, enquanto parlamentar, criar meios para fornecê-las. E da gente, né, como eleitor, eleger pessoas interessadas no tema também. Paula Camacho. Vereador, bom dia, parabéns pelo trabalho, porque a população se vê refém desses bailes funks, né, destrói a vida, destrói a paz dessa população, então é muito importante um parlamentar, alguém, fazer alguma coisa por essa população que é obrigada a ficar calada. Essa CPI dos pancadões vai investigar também os cantores de funk, como por exemplo o MC Pose, do Rodo e o Oruan, vai chamar eles para depor e investigar também a vida, o envolvimento deles nesses bailes funks? Qualquer figura do funk, artista do funk ou organizador que tenha qualquer ligação a bailes e festas clandestinas ocorridas na cidade de São Paulo, que é onde nós temos competência, serão chamados. Na última semana, o MC Rian foi convidado, o filho da Deolane Bezerra também, foi aprovada a convocação dele para que venham prestar esclarecimentos, e todo e qualquer artista, ou melhor, pseudo-artista, porque eu me recuso a entender o Oruan ou o Pose do Rodo como artistas, serão convocados a prestar esclarecimentos na CPI. Inclusive, eu faço um apelo a toda a nossa audiência. Se você tiver denúncias, um flyer divulgando determinado artista ou organizadores em festas clandestinas, acesse minhas redes sociais, @rubinhonunes.sp, me manda isso no direct, porque contribui muito com informações para que a gente possa investigar essas pessoas na CPI. Rubinho, pegando até essa questão da cultura, né? É engraçado que os nossos governantes, eles dizem que a liberdade de expressão é usada como escudo para cometer ofensas e assim censuram as pessoas. Agora, aqui o funk não é usado como escudo para vender droga, para prostituição. É engraçado como, nesse caso, não tem escudo nenhum. A cultura aqui é absoluta, né? É um direito absoluto. Eles que dizem tanto que a liberdade não pode ser absoluta, são os primeiros aqui a advogar em favor do funk como escudo. Agora, a minha pergunta é a seguinte: não é possível enquadrar essas pessoas que estão obstruindo vias públicas. Isso é um ilícito. Obstruir via pública é algo que não pode ser feito. Ainda que se enquadrasse isso como uma manifestação, mas a manifestação tem que ser acompanhada por polícia e tem de ser pacífica. E não vemos essa paz enquanto se vende droga ou as pessoas, como a gente viu aí, uma menina, uma adolescente pelada de 4 em cima de uma mesa. Isso não é pacífico, isso não é algo que não seja ilícito. Então, a minha questão aqui é se a obstrução não é uma possibilidade. E também, o senhor falou da lei do psil, que a lei do psil não funciona. E aí a minha pergunta vai um pouco além da questão do funk. A gente vê também bares hoje em dia em São Paulo, sobretudo ali na região do Itaim, enfim, fazendo verdadeiros funks de elite, vamos dizer assim, no meio das ruas. Por que não funciona a fiscalização? Por que a lei do psil não funciona? Por que não é possível fazer nada? Falta lei ou falta a fiscalização ser efetiva em São Paulo? Falta fiscalização efetiva. Nós temos 6 ou 7 fiscais do psil para toda a cidade de São Paulo. Naturalmente, não há braço para autuar todos aqueles estabelecimentos, sejam lícitos ou ilícitos, que descumprem a legislação. Nas comunidades, a situação é mais agravada. Peço desculpas, eu estou com crise alérgica hoje. Mas a situação é mais agravada justamente porque as ruas são tomadas, as adegas são construídas em áreas públicas invadidas, não existe alvará, não existe autorização para funcionamento, a quantidade de pessoas pelo espaço, ela extrapola qualquer nível permissivo, não há estrutura de segurança para os locais, e nós temos diversas camadas de ilícitos que vão do tráfico à obstrução de vias públicas, passando por aliciamento de menores. Você estava falando, eu me lembrei de um caso das garotas, meninas de 12, 13 anos, que engravidam da tábua. Talvez vocês e as pessoas que nos assistem nunca tenham ouvido falar disso, mas naqueles locais existe uma tábua, um banco de madeira, que 5 ou 6 rapazes sentam no local e as garotas vêm tendo relações sexuais desprotegidas com todos eles e acabam engravidando. Aí, quando chegam à unidade básica de saúde para pedir informações, a atendente, a enfermeira, pergunta quem é o pai.
A resposta é, não sei, engravidei da tábua. E aí eu tive essa informação através de denúncias na comunidade do Jaguaré e foi onde eu descobri essa atrocidade. É uma questão de saúde pública, é uma questão de segurança pública, é uma questão que deve ser a prioridade número 1 na atenção da Secretaria de Segurança, da Prefeitura, em uma força-tarefa conjunta para coibir esses bailes. Porque, como eu disse, eles trabalham umbilicalmente ligados com o crime organizado e com o fomento da cultura do crime. Para as demais regiões de São Paulo, a solução está no meu projeto que leva os poderes do PSIL para a GCM e permite que a Guarda Civil Metropolitana possa autuá-los e, naturalmente, a gente vai ter uma ampliação das autuações e redução dos ilícitos, uma vez que o estabelecimento legal registrado que sofra penações, naturalmente, ele tem preocupações com as sanções e vai se organizar para cumprir a legislação e acabar com essa sensação de impunidade para qualquer atrocidade que qualquer elemento venha cometer em São Paulo. Sim, com as consequências que esses bailes trazem, né, para toda a sociedade, para muitas pessoas. A gente estava aqui cada vez mais assustados, né, com os detalhes que o senhor vem trazendo para a gente do que acontece na realidade durante essas festas. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.